Olá! Olha, o nome pode assustar um pouco, né? Cronotanatognose. Parece complicado, mas por trás dessa palavra gigante está a ciência que responde à pergunta mais importante. A primeira pergunta, na verdade, em praticamente toda a investigação de morte. Então, vamos imaginar a cena. Um crime acontece, sem câmeras, sem ninguém para contar a história. A polícia chega e encontra um corpo. Antes de pensar em quem fez isso ou por quê, tem uma pergunta que vem antes de tudo. Uma peça do quebra-cabeça que, sério, pode mudar completamente o rumo da investigação. Qual será essa pergunta? Exatamente. Quando? Saber quando a pessoa morreu, isso é fundamental. Pensa bem, essa informação sozinha pode confirmar um álibi ou jogar ele por terra. Pode colocar alguém na lista de suspeitos ou tirar. É tipo a primeira peça do dominó, sabe? Derrubou ela, o resto começa a fazer sentido. E a ciência que corre atrás dessa resposta, bom, é disso que a gente vai falar hoje. Tá aí a definição mais formal. A cronotanatognose faz parte de uma área maior chamada tanatologia, que é a ciência que estuda a morte de todos os jeitos possíveis. O foco aqui é um só: montar uma linha do tempo precisa. E olha que interessante, isso não serve só para pegar criminoso não. Ajuda a resolver um monte de coisa no civil, tipo briga por herança, por exemplo. Ok, então vamos entrar de cabeça nisso. Depois que uma pessoa morre, o corpo não desliga. Pelo contrário, ele começa uma série de mudanças bem previsíveis, quase como se um relógio biológico secreto fosse ativado naquele exato momento, e nas primeiras horas os sinais são bem sutis. O primeiro de todos é a temperatura. O nome técnico é algor mortis. Funciona assim: depois de um tempinho, o corpo começa a esfriar, perdendo mais ou menos 1 grau Celsius por hora, até ficar na mesma temperatura do ambiente. Então, uma medição simples da temperatura do corpo já dá aos peritos um primeiro chute, sabe, um ponto de partida para começar a montar essa linha do tempo. E o que é mais legal é que as coisas acontecem ao mesmo tempo. Enquanto o corpo está lá esfriando, outras duas coisas estão rolando. Os músculos começam a endurecer, que é o rigor mortis, e começam a aparecer umas manchas roxas na pele, o livor mortis. E cada um desses fenômenos tem o seu próprio cronograma. A mágica acontece quando os peritos cruzam essas informações. Aquela estimativa inicial da temperatura vira uma janela de tempo bem mais exata. E falando do rigor mortis, ele não chega de uma vez só no corpo todo, não. Ele segue uma ordem, um caminho bem específico, que a gente chama de lei de Einstein. Começa sempre de cima para baixo. Primeiro a cabeça, depois vai descendo. Um perito bom de verdade consegue literalmente ler o corpo, só de sentir quais músculos já estão duros. Isso ajuda a refinar ainda mais a hora da morte. E o mais doido, depois de 1 dia e meio, 2 dias, a rigidez vai embora, seguindo a mesma ordem que chegou. Incrível, né? Bom, depois que passam as primeiras 48 horas, aquele relógio biológico entra numa fase completamente nova. Aquelas mudanças mais sutis dão lugar a um processo bem mais, digamos, visível, a decomposição. Mas isso não quer dizer que as pistas acabaram. Muito pelo contrário. É que agora uma outra equipe de investigadores entra em cena. E esse processo tem um marco inicial bem claro: a mancha verde na barriga. Esse é o primeiro sinal que a gente pode ver de que as bactérias que vivem no nosso intestino começaram o trabalho de decomposição. Ela costuma aparecer entre 18 e 24 horas depois da morte, então é um ponto de referência super importante para os peritos. É que um corpo em decomposição vira basicamente um ecossistema, e os primeiros a chegar nessa cena do crime são os insetos. E para um especialista, um entomologista forense, esses bichinhos não são nojentos, não. Eles são testemunhas. Testemunhas biológicas que podem contar com uma precisão impressionante quando foi que aquele relógio da vida parou de vez. E é impressionante ver como a natureza é organizada, né? Porque não é qualquer inseto que chega a qualquer hora. Existem diferentes espécies que os cientistas chamam de legiões da morte e elas chegam em ondas, uma depois da outra de um jeito super previsível. Cada legião é atraída por uma fase química diferente da decomposição. Então, ao olhar quais insetos estão ali e em que fase da vida eles estão, se são larvas, por exemplo, os especialistas conseguem dizer se a morte aconteceu há semanas, meses ou até anos. Até aqui, parece tudo muito certinho, né? Um verdadeiro relógio suíço, temperatura, rigidez, insetos. Mas claro, a realidade forense é bem mais complicada. Esse relógio biológico não é a prova de falhas. Ele pode ser adiantado, atrasado ou até completamente parado por um monte de fatores. O principal fator que bagunça tudo é o ambiente. O frio intenso, por exemplo, pode congelar o tempo literalmente. Ele para a decomposição.
Um calor seco de deserto pode mumificar um corpo. Um lugar sem oxigênio, como um pântano, pode preservar um corpo por séculos. E olha só, até uma roupa muito apertada pode mudar a linha do tempo, porque impede que os insetos cheguem. Cada coisinha dessas é uma peça que o perito tem que analisar e encaixar. E aqui que a coisa fica investigativa de verdade. O perito precisa saber diferenciar o que é uma preservação natural da artificial. Como assim? Bom, um corpo mumificado num deserto, ok, faz todo sentido. Agora, um corpo super bem preservado no meio de uma floresta úmida e quente? Opa, aí tem coisa errada. Isso não é natural. Isso é um sinal claríssimo de que alguém mexeu ali. Tá, mas como é que eles sabem a diferença? Eles procuram por assinaturas. Por exemplo, a presença de produtos químicos como o formol é um sinal clássico de embalsamamento. Marcas estranhas no corpo, tipo pequenos cortes ou furinhos, podem indicar procedimentos de funerária. E claro, a falta total de insetos num lugar onde era para estar cheio deles, isso acende um alerta vermelho gigante. No fim das contas, a palavra-chave é uma só: consistência. O contexto onde o corpo foi achado é tudo. O estado do corpo tem que fazer sentido com o ambiente. Quando essas duas coisas não batem, quando o corpo está de um jeito que não condiz com o lugar, a primeira suspeita é sempre a mesma: alguém interferiu. Então a gente chega na conclusão de tudo isso. O trabalho do perito não é olhar para uma coisa só e bater o martelo, de jeito nenhum. É um trabalho de detetive mesmo, de juntar dezenas de pequenas pistas para no final montar a história mais completa e precisa que for possível. E parte desse trabalho também é saber o que ignorar, separar o fato da ficção. A ciência forense já derrubou um monte de mitos que a gente vê em filme. Aquela história de que a barba e o cabelo continuam crescendo depois da morte é mito. O que acontece é que a pele encolhe por causa da desidratação e aí parece que o pelo cresceu. Outra coisa, tentar adivinhar a hora da morte pelo que a pessoa comeu, esquece. É super impreciso, porque a digestão muda demais de uma pessoa para outra. E essa frase aqui resume perfeitamente a ideia toda por trás da cronotanatognose. Nunca é uma pista só. É a temperatura do corpo, junto com o estágio da rigidez, batendo com as manchas de lividez, com o apoio dos insetos e tudo isso fazendo sentido dentro do ambiente. É uma baita síntese de informações. Então, para a gente fechar, o que a gente viu aqui? Primeiro, o corpo funciona como um relógio biológico cheio de estágios previsíveis. Segundo, os peritos leem esse relógio usando pistas físicas, químicas e até os insetos. Terceiro, o ambiente pode bagunçar completamente esse relógio. E por último, e talvez o mais importante, o grande desafio é saber se o relógio parou sozinho ou se alguém foi lá e mexeu nos ponteiros. No final das contas, o corpo sempre conta uma história. É uma história escrita numa linguagem que não mente, a linguagem da biologia. O cientista forense é o tradutor, que pega essa história e a traduz para a linguagem da justiça. Mas a grande questão, o que realmente desafia esses profissionais é: e quando alguém tentou de propósito arrancar uma página desse livro? Apagar um capítulo inteiro para que a verdade nunca apareça? É exatamente aí que a ciência de verdade entra em campo.